Isso aqui é um... Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Viva Unimed. Nós estaremos juntos neste sábado para falar sobre um assunto super importante que eu tenho certeza que as mamães, os papais tenham interesse em acompanhar. Nós estamos recebendo hoje o médico pediatra, o Dr. Caetano Bolsas, que atende pela Unimed Poços de Caldas, para falar sobre as doenças respiratórias. Neste período do ano de inverno, essas doenças começam a aparecer com maior intensidade e ele está aqui hoje para nos esclarecer um pouco mais sobre elas. Primeiramente, seja bem-vindo, doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, conseguir aí um horário na sua agenda que eu sei que é corrida e disputada e estar hoje aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento e passando, né, informação com qualidade e credibilidade para toda a população. Muito obrigada. Eu agradeço, boa noite a todos, obrigado pelo convite honroso, né? Agradeço a diretoria da Unimed, a você e a TV Poços por essa oportunidade de compartilhar algumas informações, né? Nós estávamos conversando, a informação é tudo e as pessoas hoje têm uma dificuldade grande em filtrar as informações, né? Nós somos submetidos a uma avalanche de informações e às vezes fica um pouco difícil nós identificarmos aquelas que têm algum valor prático para a nossa vida, né? Doutor, nesta época do ano, quais são as doenças mais comuns que acabam acarretando em procura, tanto no pronto atendimento quanto em consultório também? Como você disse no início, as doenças mais comuns nessa época do ano são as doenças que acometem as vias respiratórias. Por quê? Porque as doenças respiratórias são provocadas por micro-organismos, micróbios, né? Vírus, que o pessoal fala muito em virose, né? Virose. As pessoas às vezes até confundem virose com diarreia, né? Quer dizer, exato, qualquer doença provocada por vírus é uma virose. Otite, amigdalite ou doença do intestino. Os vírus são seres vivos, as bactérias também, os fungos também, e eles necessitam sobreviver, né? Então eles têm mecanismos para a sua reprodução, utilizam matéria-prima, que às vezes somos nós, né? Que da mesma maneira que nós utilizamos às vezes a carne animal, nós também às vezes fornecemos proteínas para determinados micro-organismos, né? E os vírus que provocam as doenças respiratórias, eles têm uma capacidade de ter uma reprodução acelerada em temperaturas mais baixas. Da mesma maneira que alguns micro-organismos que provocam doenças digestivas têm a capacidade de reproduzirem-se em alta velocidade em temperaturas mais altas. Então a gente tem doenças do trato digestivo, diarreias, por exemplo, mais no verão, não exclusivamente. E temos doenças respiratórias mais no inverno, né? Eu aproveito aqui para dar uma dica. As pessoas dizem que às vezes que eu já ouvi dizer, não, a gente tem que tomar gelado para que nós tenhamos resistência ao gelado. Não. A nossa via respiratória, o nosso tubo respiratório, que é um encanamento, vamos dizer assim, ele é formado por células que são semelhantes a uma parede com tijolos. Tem uma massa entre um tijolo e outro na construção e uma substância intercelular entre uma célula e outra, né? E essa substância intercelular tem alguns componentes, o ácido hialurônico. E nas baixas temperaturas, essa massa ela fica menos grudada, vamos dizer, para ficar claro. Então os micróbios que entram pelo ar, eles penetram, né, nas nossas vias aéreas com um pouco mais de facilidade. Então, principalmente as pessoas menores ou que têm doenças alérgicas, elas ficam mais vulneráveis se forem expostas ao ar frio ou tomarem bebidas geladas, né? Um ato que às vezes a gente costuma usar com frequência, mas que pode contribuir. É um dos fatores que pode contribuir para o aumento da frequência de problemas respiratórios, né? Doutor, e desta maneira,
como que a gente evita, né, essa exposição, esse sofrimento, digamos assim, por parte dos pequenos, que às vezes nem conseguem explicar, né, o que está sentindo ali. O que os pais, né, os responsáveis, podem fazer para tentar minimizar isso? Olha, eu vou fazer um resumo rápido da base, né? Porque a base é a base de tudo. Primeiro você vai da base para cima, né? Se a base for sólida, a estrutura se celular automaticamente. Então, o que acontece? É importantíssimo que as mães tenham os cuidados pré-natais adequados. Por quê? Porque a mãe é que, através da placenta, passa tudo para o bebê que está em desenvolvimento. Então, se ela tem uma boa nutrição, se ela faz consultas pré-natais, se ela usa suplementos que o médico ou médica que assiste orienta, o bebê vai crescer em condições mais favoráveis, né? Com peso mais adequado, com uma estrutura física um pouco melhor. Então, portanto, ele já será, apesar de ser vulnerável, ele será menos vulnerável do que um bebê cuja gestação não foi assistida, né, com os mesmos cuidados. Então começa uma boa assistência, orientação na gestação. O sistema imunológico é que controla a nossa relação com o meio que nos rodeia, mas controla a nossa relação conosco mesmos. Porque, por exemplo, a célula cancerígena, ela não vem de fora para dentro. Ela nasce dentro de nós e o nosso sistema imunológico elimina-a. Se ele não faz isso, nós teríamos ou teremos uma consequência aí desconfortável em relação a isso. E ele vai aprimorando-se com o passar dos anos, né? Uma pessoa tem aí perto dos 8, 12 anos, um sistema imunológico já bem próximo ao sistema imunológico do adulto. Portanto, a criança ela é mais vulnerável e ela será progressivamente mais resistente. Então, a primeira maneira de evitar doenças infecciosas de modo geral é uma gestação assistida, boa alimentação, cuidados pré-natais e tal. Daí o bebê nasce. Só para pegar um gancho, hoje nós temos algumas vacinas que são aplicadas à mãe. A mãe fabrica os anticorpos, a vacina do vírus inicial respiratório, por exemplo, né, e passa os anticorpos pela placenta para o bebê. Então as mães devem tomar as vacinas que o doutor ou doutora que a assiste orienta. Ela vai contribuir para a saúde física dela mesma e vai contribuir para a saúde física do recém-nascido. O segundo elemento importantíssimo, pelos quais nós devemos batalhar até a morte, é o leite materno, porque o leite materno, eu estou falando aqui, algo que todo mundo já sabe, mas a gente repetir é aprender, a gente tem que batalhar pelo leite materno. Eu digo às mães cujos filhos eu tenho a honra de acompanhar, digo, minha senhora, Alice, a senhora não é obrigada a ter todo o leite que o seu filho necessita. Mas a senhora tem, entre aspas, a obrigação de dar todo o leite que a senhora produz. Então a gente usa sempre o aleitamento materno. O ideal é que ele seja exclusivo. Se a criança mama mais e quer mais leite, tudo bem. O pediatra ou a pediatra orienta. Dá primeiro o leite materno e depois complemento quando for necessário. O leite materno ele tem várias substâncias que, além de proverem uma nutrição adequada, provém imunidade passiva, né? Passa de uma pessoa para outra, no caso da mãe para o bebê. Isso vai também tornar o bebê mais resistente a infecções, até que o sistema imunológico siga a sequência natural preconizada pelo DNA da criança e torne-a mais apta um pouco a lidar com as exposições inevitáveis na vida da gente, né?
Doutor, a gente vai para um rápido intervalo agora, mas daqui a pouco eu gostaria que a gente conversasse ainda sobre isso, sobre essa questão do aleitamento materno, até quando ele é indicado, e também sobre os casos que a gente vem ouvindo aí bastante, que é a bronquiolite, como evitar também essa doença que tem afetado muitas famílias. Mas é daqui a pouco, logo após o intervalo. Até já! Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. Estamos de volta hoje recebendo aqui nos estúdios do Viva Unimed o médico pediatra cooperado da Unimed Poços de Caldas, Dr. Caetano Bolsas, esclarecendo algumas questões sobre as doenças infecciosas respiratórias, tirando aí algumas dúvidas, esclarecendo algumas questões para os papais, as mamães. A gente falou aí sobre essas doenças. Doutor, antes do intervalo a gente estava comentando sobre o aleitamento materno. Hoje, até quando é indicado fazer, esse aleitamento materno? Até quando as mães devem alimentar os seus filhos com leite materno? Existem algumas, não tem uma idade, digamos aí, definida. Por exemplo, você pega uma pessoa que vive numa área pobre do nosso país, que não tem carne, não tem frango, não tem peixe, a fonte de proteína é o leite materno. Por isso que a gente diz aí, dizem até 2 anos ou mais, né? Vai depender das condições nutricionais. Agora, tecnicamente falando, tem uma regra que eu aprendi, que eu ouço, que linha e ouvi em congressos aí de alto nível, que o leite materno ele é indispensável no primeiro semestre. Não tem jeito você ficar sem leite materno no primeiro semestre. Ele é importantíssimo no segundo semestre. E ele é complementar a partir de 1 ano. Né? Então eu acho que 1 ano seria o mínimo, se for possível, o mínimo. Agora, de 1 ano para frente a criança deve, porque também não é adequado, a criança deixa de comer para ficar mamando a mãe. Tem umas crianças que a gente acompanha que não quer só quer mamar. Já não é mais, depois de 1 ano, um alimento que tem o potencial que tinha antes, né? Então, sem querer ser, vamos dizer, radical, né? Eu acho que 1 ano tem que mamar, se for possível. Depois de 1 ano é ideal que a criança mame menos e vá comendo mais. Sim. Agora, vai depender da situação de cada pessoa. A pessoa não tem carne, não tem proteína, não tem peixe, não tem frango. Então, dá o leite da mãe, né? Se for. Agora, se houver a opção, a tendência é que após 1 ano a criança vá passando por uma alimentação mais diversificada, né? E use menos o leite, né? Doutor, agora outra questão que a gente escuta bastante por aí também
são as orientações em relação a visitas a recém-nascidos. A gente sabe, né, dos riscos que às vezes o adulto ou outras crianças ali do convívio podem acabar transmitindo para um bebê recém-nascido. Gostaria que o senhor falasse a respeito disso e com orientações práticas também, porque a gente sabe, né, se você aí de casa tem um bebê, um recém-nascido na família, o pessoal fica ansioso, curioso, quer ir conhecer, quer ir visitar. Como que esses pais aí, eles também podem, né, orientar as famílias? Qual o período ideal para visitar? Espera 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos? Quando que seria a melhor data, a melhor época? É uma situação difícil, né, doutor? Olha, isso eu gostaria de saber responder essa pergunta. Esse é um sinuca de bico, né? Como diz a gente, mas o que acontece é o seguinte, é o bom senso. O bebê, ele é vulnerável. Agora, o que acontece? As pessoas, eu sou seu amigo, ou seu primo, ou seu tio, aí você tem um bebê, a gente quer ir lá, quer levar um presente. Aí nós, brasileiros, assim, graças a Deus, aí nós somos muito afetivos, a gente quer pegar, quer abraçar, quer beijar, né? E as mães, os pais ficam desesperados, né? Aí, então, a primeira sugestão que eu dou aos pais que me perguntam isso, porque assim, a dúvida frequente é a seguinte: primeiro, vocês podem dizer que o pediatra pediu para não fazer muita visita. Porque, põe a culpa no pediatra, é uma boa estratégia. Põe a culpa na gente, porque agora receba as pessoas em lugar aberto, ventilado. Você tem uma área na sua casa, no seu apartamento, você tem um alpendre na sua casa, receba um alpendre. Por quê? É simples. Os micróbios, quando nós estamos conversando, sai uma fumaça que a gente só vê se a gente der um espirro perto de onde tem um raio de luz. Aí você vê aquilo, sai um poeirão, só que aquilo é mais leve que o ar. Então as bactérias ou os vírus que nós exalamos, eles são mais leves que o ar. Portanto, se nós conversamos um tempo longo num lugar fechado, eles vão subindo, mas aí os que vão subindo vão impactando, então eles vão ficando cada vez mais baixos. Se nós estamos num lugar aberto, eles vão lá para a atmosfera acima. Então a possibilidade de transmissão, estando o bebê num lugar aberto, é menor. Por exemplo, eu falo com a mãe, só pode pegar um bebê de 15 dias e passear aqui na Praça Pedro Sanches, no carrinho. Agora, só não pode entrar num restaurante, nem numa igreja, nem num lugar onde faz um culto, num lugar fechado, né? Não deve, né? Não deve. Aí, em relação à visita, as pessoas teriam que ter um pouco de bom senso. Por exemplo, a gente não deve visitar um bebê de um amigo nosso recém-nascido, porque ele é vulnerável. Se nós estivermos com algum tosse, resfriado, aí a gente não vai mesmo, liga, explica e pronto. Os pais, os avós, que são pessoas que têm que ajudar aí, né, que não tem jeito de falar para a rede de apoio também, né? Tem a rede de apoio, aí lava a mão, toda vez, você vai pegar, lava a mão. Terminou de pegar, lava também, porque a gente também pega coisa dos bebês. Se a avó está com algum início de sintoma, põe uma máscara, né? A máscara existe para isso, né? Sem exagerar também, né? E procurar ficar com o bebê sempre em lugar arejado. Quer dizer, você não precisa ficar com o bebê exposto ao vento, você pode ficar um berço num lado, uma porta aberta e uma janela para haver renovação de ar, porque o pessoal tem às vezes o hábito de trancar tudo, né? Faz uma estufa, né? Aquilo na realidade não acaba ajudando muito, às vezes acaba acumulando tudo que sai da nossa via respiratória, tudo que nós exalamos, o bebê, os pais, os cuidadores aí. Agora, quando o bebê toma a vacina do 2º mês, é uma coisa muito empírica, né? Depois de 4 semanas, ele terá uma proteção contra algumas situações aí, não contra a gripe, não contra outras coisas que ele será vacinado mais para frente. Mas à medida que ele vai crescendo, a imunidade também ela vai melhorando um pouco. Então, eu diria que a partir de 2 meses, o bebê estaria mais em condições de receber um maior de visitas. Não tem nada no livro escrito sobre isso, mas é uma questão de um bom senso, né? Então, eu sugiro às mães que, primeiro,
E informa os amigos que o pediatra, se não quiser, porque senão você fica numa situação desconfortável com o pai, com a mãe. Pediu para ele aguardar até os 2 meses, manda por telefone, né, manda lá um presentinho se quiser. Não ficar num ambiente onde o bebê está muitas pessoas ao mesmo tempo, né, fazer um revezamento. Eu vou um dia, você vai amanhã, o primo vai no outro dia, e sempre receber o bebê em lugar arejado. Eu acho que o mais importante, a sugestão mais importante é receber a criança, as pessoas onde a criança está, nesse local haja ventilação, né? Ventilação. Receber um bebê num quarto do bebê, a visita chega naquele quarto fechado, é desaconselhável, digamos assim. Né? Perfeito, doutor. Não sei se eu respondi a pergunta, respondeu, mas... deu prazo, foi completa a resposta, doutor. Obrigado. E esse tipo de orientação, inclusive, ajuda na prevenção de algo que vem despertando aí a atenção de muitas famílias, que é a bronquiolite. O doutor vai explicar um pouco mais a respeito dela daqui a pouco, logo após o intervalo. Eu te espero. Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. Voltamos com o Viva Unimed deste sábado, hoje recebendo o doutor Caetano Bolsas. Doutor, antes do intervalo a gente mencionou aqui muito rapidamente a respeito da bronquiolite. Gostaria que o senhor explicasse, né, o que é a bronquiolite, quais são os sintomas e também os agravamentos dessa doença. Olha, se nós vamos imaginar ali numa árvore de ponta cabeça, né? Estou segurando aqui um bonsai aqui. Então o tronco da árvore seria a nossa traqueia, é onde o ar entra. Aí os galhos vão aparecendo, os galhos mais grossos são chamados de brônquios. Daí os galhos mais grossos eles vão se ramificando em galhos mais finos, que são os bronquíolos. Os bronquíolos também se ramificam em galhos mais finos ainda, que são os bronquíolos terminais, até chegar à folha da árvore, que seria o alvéolo, que é onde, no alvéolo, ele é banhado por sangue, tem um vaso sanguíneo ali microscópico, que a gente chama de capilar, daí o oxigênio do ar que a gente respira passa para dentro e o gás carbônico que nós expiramos vai para fora. Porque esses canos, a traqueia, o brônquio, o bronquíolo terminal, eles são ocos, então o ar passa por eles. Agora existe uma musculatura em forma de elipse em torno desses tubos todos aí. Chama musculatura de Reissessen, foi um alemão que em 1938 descreveu anatomicamente isso aí. Então quando acontece algum estímulo, pode ser tóxico, tipo fumaça de cigarro, gás, infecção interna, principalmente as virais, porque as infecções virais, eu estou falando de criança, elas são 90% das infecções respiratórias são virais. É uma afirmação um tanto ousada, mas tem
fundamento científico aí publicado. Daí aquele processo ele faz com que o músculo se contraia. Aí o tubo, que era mais largo, ele fica mais estreito. Aí a gente tem dificuldade, principalmente com a saída do ar. Porque quando a gente inspira, nós puxamos o ar para dentro. Esse é um movimento muscular. Isso afasta a caixa do tórax para o lado, né? A gente chama de alça de balde, para frente, aqui o externo. Aumenta a cavidade, aí o ar entra. Agora, para o ar sair, ele sai às custas da elasticidade das nossas vias aéreas. Porque é como se você pegasse um pedaço de liga de estilingue e você puxa. Isso é um movimento muscular da inspiração. Aí você solta a elasticidade e faria a expiração. Portanto, o ato de expirar, ele é mais fraco do que o ato de inspirar. Aí quando o tubo está fechado, a expiração ela fica mais prolongada. E dependendo do ponto onde o tubo esteja entupido, faz barulho. Então a gente usa o termo bronquite quando o fechamento é no brônquio, o tubo mais grosso. Ou seja, a palavra it, o sufixo it, significa inflamação. Apendicite, no apêndice, amigdalite e bronquite ou bronquiolite. Então está inflamado e o fechamento é consequência da inflamação. Daí, quanto mais fino o tubo, menos ar volta. E se você sopra num cano grosso, o ruído é mais grosso. Se você sopra num cano fino, dá aquele estertor respiratório que a gente chama de sibilo. Então a bronquiolite, ela é igual a bronquite praticamente, só que o local onde ocorre o fenômeno é um local chamado bronquíolo, que é um tubo, um galho da árvore mais estreito, mais fino. Portanto, o trânsito aéreo, principalmente a saída do ar ali, é mais difícil. Então a bronquiolite, ela sempre existiu. Eu já estou aqui, há mais de 40 anos que eu estou aqui em Poços, a gente tratava a bronquiolite, aí tinha dificuldade, porque era oxigênio só encanadinho, não tinha aparelho de ventilação como a gente tem hoje, nós não tínhamos UTI, era uma coisa difícil da gente lidar. Agora, então a bronquiolite não é uma doença nova. Agora, o agente que mais comumente provoca infecção respiratória afetando o bronquíolo é o vírus sincicial respiratório. Porque ele gosta daquele ponto, ele se dá bem ali, aí o corpo quer expulsá-lo e o resultado dessa briga é a contratura da musculatura racéssea e o fechamento parcial do bronquíolo. Aí a criança fica com aquele esforço, começa o nariz, ela faz força, as costelas se abrem, ele força para respirar. Por quê? Porque o que acontece, na realidade, o pulmão está cheio de ar, então não tem jeito do ar com o oxigênio chegar e nem jeito do ar com o gás carbônico sair. Então dá um problema respiratório, com comprometimento da oxigenação sanguínea e toda aquela situação grave, né? E quanto menor o bebê, mais grave. Então as bronquiolites elas são mais frequentes em bebês menores, 1 ano e meio principalmente, para trás. Agora, às vezes as pessoas confundem bronquite com bronquiolite, né? E dá, assim, através da ausculta respiratória, dá para a gente definir, através da idade do bebê. Então, o que a gente pode fazer em relação à bronquiolite? Hoje nós temos uma vacina que é aplicada na mãe, por volta da 32ª semana de idade gestacional. A mãe vai fabricar anticorpos contra o vírus sincicial respiratório. Vai passar pelo bebê, pela placenta, e passa também um anticorpo menor pelo aleitamento materno, né? Então essa é uma forma importantíssima de aumentar a proteção contra a bronquiolite. Lembrando que nós podemos ter também bronquiolite por outras situações, por outros vírus, mas 70% das bronquiolites em bebês menores são por esse vírus, né? Existe um anticorpo pronto. O que é um anticorpo? É uma molécula que nós temos que nos
que briga com os micróbios para nos proteger. Então existe um anticorpo pronto, que não é uma vacina, não é uma vacina. Ele já está pronto e o anticorpo dura 4, 5 meses. Você aplica nos bebês e esse bebê então vai ter 4, 5 meses de proteção. Portanto, se você aplicar em maio, aí o bebê vai até, durante o inverno, ele está protegido, né? Qual é o problema em relação a isso? É o custo, né? Custa em torno de R$4.000 para você ter um benefício por 4 a 5 meses. Ele pode ser aplicado em qualquer bebê menor de 2 anos, na época do inverno, né? Mas a vacina feita na mãe, quer dizer, o complemento seria você vacina a mãe e depois faz no bebê. Agora, os bebês de mais risco, crescimento intrauterino retardado, prematuros, problemas cardiopatas, os que estiverem entubados, esses bebês, é quase obrigatório fazer um anticorpo monoclonal, que a gente chama, neles, né? Uma vez por ano, até os 2 anos, sempre na época, a gente chama de sazonal, na época ele vai utilizar, né? Não adianta você fazer no verão, que ele vai chegar no inverno. A chance é menor, né? A chance é menor, né? Não sei se deu para entender. Perfeito, doutor. A gente estava comentando aqui durante o intervalo que sempre que há, né, essas questões com crianças, há muitas dúvidas, há diversas doenças e há a necessidade da gente sempre estar esclarecendo as principais dúvidas aí da população. Por isso, o doutor Caetano Bolsas já fez um compromisso aqui com a gente, que ele retornará ao Viva Unimed assim que possível para esclarecer outras questões, outros temas. Envie a sua sugestão para a gente lá no nosso Instagram, @VivaUnimed, que aí a gente traz novamente o Dr. Caetano Bolsas para participar aqui conosco. O programa de hoje chega ao fim, mas se você quiser aí rever algum trecho, acompanhe pelo canal do YouTube da Unimed Poços de Caldas e também pelas redes sociais, tanto da Unimed Poços quanto do programa Viva Unimed. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada, doutor, por estar aqui hoje com a gente e te esperamos em breve. Eu agradeço, espero ter contribuído aí com algumas informações para as nossas mães, né? Muito obrigado pelo convite, pela confiança, pela oportunidade de fazer alguma coisa em prol da nossa comunidade, né? Muito obrigada. A gente volta a se encontrar então no próximo sábado às 18 horas aqui na TV Poços.